Conversadores e conversadoras de elevador, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui desse canal, que é feito especialmente para você que quer descobrir os segredos comerciais das empresas de manutenção e modernização de elevadores. E hoje a gente vai falar sobre um segredinho muito especial para todas as conservadoras de elevador, que é a gente garantir uma boa impressão quando o cliente entra na nossa carteira. Sabe aquele minutinho logo após a assinatura do contrato? É a oportunidade da gente fazer com que as expectativas sejam traduzidas em boas realidades. É isso aí. E antes a gente começar a falar desse tema, desse assunto, que é muito legal, um agradecimento especial à Infoleve, nossa parceira aqui do canal, a empresa que mais treina técnicos no nosso segmento, apoiando também a propagação das informações comerciais. Um agradecimento especial e que venham muitos outros projetos com a Infoleve, além das palestras que a gente tem aí mensalmente, que você acessa aqui no canal e também no canal oficial da Infoleve. Eu sempre deixo o card para você visitar lá o site oficial, mas também nossos encontros pessoais, em que aquela troca é fantástica. Obrigada, Infoleve, que venham muitos outros projetos de sucesso agora em 2023. Vamos lá falar do nosso assunto, que é isso que importa? Todos nós que trabalhamos na área de conservação de elevadores sabemos a quantidade de esforço que a gente emprega para atrair novos clientes. Na verdade, é a atuação, é a atividade dentro de uma conservadora que talvez mais exija um esforço, né? E um esforço não remunerado, porque até esse cliente assinar o contrato, a gente está trabalhando ali só no investimento, né? E aí, na hora que a gente assina o contrato com aquele cliente, vem aquele alívio de, ufa, enfim, conseguimos, depois de várias tentativas, de, às vezes, meses de negociação, às vezes, meses esperando, né, aquela cláusula da multa encerrar para a gente poder trazer esse cliente para a nossa carteira. E o que a gente faz logo após esse momento? O que a gente percebe é que muitas empresas, após ter assinado o contrato com o cliente, meio que entra no piloto automático. E esse é um erro, porque a gente pode transformar esse momento da assinatura do contrato em algo muito especial e que vai impactar o cliente para todos os outros meses que virão de relacionamento. Então, eu separei 3 dicas para você, porque são 3 atividades que não podem faltar no onboarding do cliente. Kátia, que palavra é esse onboarding? Vamos lá para o material? Então, as nossas 3 dicas de hoje vai partir dessa pergunta. Kátia, o cliente assinou o contrato, e agora, o que eu faço? Bom, a gente tem que lembrar que é sempre a primeira impressão é a que fica. Normalmente, nós conservadores trabalhamos com equipes diferentes para atração desse cliente para nossa carteira. Então, o consultor, né, vai lá, faz todo o trabalho de atração desse cliente, assina o contrato, mas a partir desse momento, a responsabilidade de atuação desse cliente na nossa empresa vai ficar para outras equipes. Ou a equipe técnica, né, que vai à frente agora desse cliente, mas muitas vezes tem um outro consultor comercial que vai fazer a gestão dessa carteira. Normalmente, empresas mais estruturadas trabalham com equipes diferentes, porque a atração de novos clientes, ela exige muito esforço. E quando a gente tem uma equipe que faz tudo, pode ser que a atenção de uma atividade ou da outra, né? Então, entre a atração do cliente e o relacionamento com esse cliente, tenha pesos diferentes. Então, a gente vai trabalhar hoje com a primeira impressão, garantir que essa primeira impressão seja boa e que fique, né? Não adianta ficar uma impressão e que não seja positiva. Então, a gente vai falar hoje sobre boas-vindas, que é uma estratégia de marketing que a gente vai falar de onboard de clientes. Kátia, mas você falou que ia explicar o que é onboarding de clientes. Gente, o marketing, ele é cheio dessas palavrinhas em inglês, mas que quando a gente vai traduzir, a gente percebe que não é só uma palavra, mas é um conceito em si.
né? A própria palavra marketing, né, que muitos que já brasileiramos, né? Então, eu trabalhei por anos no departamento de marketing, né? Nada mais é do que o estudo do mercado, né? Do estudo das ferramentas de vendas, dos argumentos de venda. Então, quando a gente traduz, a gente percebe que essa palavra em inglês, ela traduz um conceito. No caso do onboarding, é a mesma coisa. A gente tenta traduzir o onboarding como kit boas-vindas, né, processo de boas-vindas do cliente, mas todas essas palavrinhas, elas não vão traduzir o conceito todo em si. Tá? Então, o conceito de onboarding, ele é mais amplo. Então, o ideal é que a sua empresa tenha um processo que abranja todas as áreas, a área comercial, a área técnica, financeira, né, de onboarding de cliente. Então, o que cada área faz quando um cliente entrou na nossa carteira? Isso é muito fundamental, porque é isso que vai causar uma boa impressão no cliente. No nosso encontro de hoje, a gente vai falar de 3 passos, 3 ferramentas de comunicação com esse cliente. Então, as outras áreas de suporte e de apoio, elas não vão estar previstas nesse episódio, porque são episódios mais curtinhos. Mas é importante que a sua empresa defina essas atividades, essas ações, para que a nossa empresa tenha um bom processo de onboarding, isso é, um bom processo de recepção dos nossos clientes. Nós precisamos entender que uma boa equipe de captação de novos clientes vai trabalhar sempre com as expectativas que foram criadas e que atraíram esse cliente para a nossa empresa. Uma boa equipe de captação, ela vai ouvir quais são as insatisfações que esse cliente tem com aquela empresa que estava prestando manutenção, quais foram os traumas gerados por essa empresa, e vai trabalhar a cabeça desse cliente de que ele pode ter expectativas que agora, com a sua empresa, ele vai ter um outro atendimento, vai ter uma outra atenção. Então, a gente tem que trabalhar sabendo que o cliente tem, sim, expectativas em relação ao nosso atendimento. O que acontece? A partir do momento em que a gente assinou o contrato com o cliente, ele passa a fazer uma comparação se aquelas expectativas que tinham sido levantadas ali pela equipe de captação está funcionando. Então, por exemplo, né, a gente sabe, principalmente clientes que saem das multinacionais, das empresas grandes, eles vêm para as conservadoras nacionais com a expectativa de ter um relacionamento mais próximo, de saber exatamente o que está sendo feito ali no seu elevador. Ele quer uma proximidade com a nossa empresa. E é a partir do momento que tem a assinatura do contrato, a gente tem que provar para esse cliente que, de fato, ele vai receber aquilo que ele criou como expectativa junto com o representante da nossa área, da nossa empresa. Afinal, foi um consultor que foi até esse cliente trabalhar essas necessidades, essas expectativas e dizer que sim, aqui na nossa empresa ele vai ser atendido. De forma resumida, o que a gente está falando? No processo de onboarding, a gente precisa começar a mostrar para esse cliente que aquelas expectativas que ele criou em relação ao nosso relacionamento, de fato, vão acontecer. Então, a proposta de onboarding, de você ter um processo claro de recepção desses clientes na sua carteira, é conseguir fazer esse alinhamento das expectativas que ele tinha à realidade da sua empresa. E aí a pergunta que as pessoas me falam, Kátia, mas é muita coisa, eu preciso alinhar a equipe comercial, a comunicação com esse cliente, a equipe técnica, a equipe administrativa, financeira da empresa, por onde eu devo começar? A minha sugestão para você é que, pelo menos, você tenha 3 ferramentas, 3 passos que causem essa boa impressão no cliente. E isso é baseado tanto na minha experiência como cliente, como consumidora, mas principalmente como uma pessoa que vem atuando em orientação de equipes comerciais. Vamos lá? Passo 1, que não requer nenhuma tecnologia extraordinária, além dessas que já estão à nossa disposição. Assim que o cliente assinar o contrato, ele deve receber um comunicado falando sobre a importância desse relacionamento para a empresa, né? Dizer sobre a nossa alegria, o nosso orgulho de receber esse cliente na nossa casa. Não é assim que a gente faz quando a gente muda para uma casa nova e convida os nossos amigos para vir visitar a nossa casa? É a mesma coisa.
Como que a gente pode fazer isso? Por isso que eu falei que não requer nada muito diferente do que a gente já tem. Uma cartinha bem escrita, e aí enviar esse texto por e-mail e por WhatsApp. Eu tenho um kitzinho com cartas de boas-vindas, se você quiser eu te mando, ou você pode usar o chat GPT, tem inclusive um episódio especial aqui no nosso canal, eu vou deixar o link aqui do chat GPT, para que você possa entender como você pode usar essa inteligência artificial para criar essa cartinha para você. Mas o que, que eu tenho que colocar nessa cartinha, Kátia? Porque até para a gente utilizar o chat GPT, a gente precisa saber aquilo que a gente quer. A minha sugestão, a minha orientação é que você coloque nessa sua carta, né, as primeiras orientações de relacionamento desse cliente com a sua empresa. Então, qual que é o número de telefone de chamados? Quais são os horários que esse telefone deve ser utilizado? Em algumas empresas, nós temos o telefone comercial e também o telefone de plantão. Então, isso é muito importante que o cliente saiba disso. Importantíssimo, quem será o responsável comercialmente por esse cliente? E aqui é fundamental que ele tenha a fotinho dessa pessoa e o telefone de contato dessa pessoa. A gente precisa humanizar esse primeiro contato com o nosso cliente, principalmente se o consultor que fez a prospecção, que fez a assinatura do primeiro contrato, não é o consultor que vai acompanhar a vida desse cliente dentro da nossa empresa. Uma outra informação muito importante: quem que será o responsável técnico por aquele equipamento? E quando eu falo responsável técnico, é de muito bom grado a gente colocar a foto do técnico que fará a manutenção com a frequência mensal, bimestral, daquele prédio, porque isso vai ajudar também na parte de segurança. Então, é importante que você mostre para esse cliente quem que é o técnico que vai fazer esse atendimento. Ah, Kátia, mas aqui a gente tem uma rotatividade, né? Os técnicos não cuidam só de uma rota, pode ser que eventualmente um outro técnico vá fazer esse atendimento. Não tem problema, você pode colocar que na cartinha que o responsável pela manutenção preventiva daquele edifício é a pessoa tal com a fotinho, mas que eventualmente algumas alterações podem ser feitas e outro profissional identificado com crachá, com RG, vai fazer o atendimento. O importante é que essa comunicação seja clara, clara e com um jeito de mostrar para o cliente que você tem todo o domínio do atendimento, não só técnico, mas também de relacionamento. Também é importante você falar para o cliente quando será entregue a plaquinha para os elevadores, né? Quando terá aquela placa de manutenção que o técnico vai usar quando o elevador está parado, né? E quando você vai entregar o chaveiro da casa de máquina, se você tem, por exemplo. O cliente tem que saber o que vai acontecer nos próximos passos. Para facilitar o passo 1, que para mim é o mais importante, você já pode deixar várias cartinhas prontas, né, no seu computador, já com as imagens, se você tem mais de um consultor, né, com a imagem dos outros técnicos, e assim que o cliente entrou, assinou o contrato, entrou na carteira, você já pega esses templates, já faz a atualização e manda para o cliente. E eu mandaria por e-mail, porque o e-mail ele tem um peso mais de documento, e mandaria também por WhatsApp. Essa comunicação começando dessa forma facilita muito o que vai vir depois. Vamos para o segundo passo? Um dos maiores segredos do nosso segmento é entender que nós temos o síndico como cliente, mas que ele é temporário. E que a gente precisa fazer um relacionamento não só com aquela pessoa que hoje representa aquele condomínio, mas que nós precisamos estar presentes na cabeça de todos os usuários, de todos os condôminos que ali estão. E esse é um segredo muito importante das multinacionais. Elas trabalham muito a marca delas, não só com o síndico, mas com todos os usuários daquele equipamento. Então, o passo 2 nada mais é do que ajudar o síndico a informar os usuários, né, os condôminos, os clientes ali daquele prédio comercial, de que agora nós temos uma nova empresa de manutenção dos nossos elevadores e que nós temos uma grande expectativa para esse relacionamento.
a gente apoiando o síndico a fazer essa comunicação, além do síndico ficar satisfeito dele poder compartilhar essas informações como um bom feito dele, a gente ainda vai trabalhar a nossa marca, o nosso branding na cabeça dos condôminos e dos usuários dos elevadores que ali estão. Então, qual a minha sugestão? São duas, tá? 2 pacotes, aí vai precisar um pouquinho mais de investimento, mas nada que um bom celular, né, ou alguém que saiba fazer material de marketing, de comunicação, de design, não possa fazer para você. Então, eu faria um videozinho bem leve, bem curtinho, e quando eu falo curto, é curto mesmo, 30 segundos, 40 segundos no máximo, né? Para que o síndico possa repassar essa informação no grupo do WhatsApp do condomínio. Então, é um vídeo dizendo: aqui fulano de tal, sou da empresa XYZ, estamos muito felizes em receber o condomínio na nossa carteira de clientes, nós estaremos aqui para fazer o melhor atendimento possível. O síndico fulano tal já tem todos os nossos contatos e sabe como acessar a nossa empresa sempre que precisar. Conte conosco. algo muito rápido, muito leve. Quem que deve gravar esse vídeo? Se o proprietário da empresa, se o CEO é uma pessoa que tem facilidade para isso, ele pode fazer isso, porque vai ficar bem legal. Se ele não quer, se ele não acha que não é ele, você pode pegar a segunda pessoa mais importante, né, aí na hierarquia da empresa, ou até o próprio consultor comercial que vai atender esse edifício, né? Eu sou Kátia Marim Treviso, vou atender esse condomínio a partir de agora. Estou muito feliz em poder servi-los da melhor forma possível. O seu fulano, que é o síndico, já tem todos os meus contatos e ele sabe me acionar sempre que for preciso. Estou totalmente à disposição. Olha que fácil, né? Não é nada tão difícil assim para você gravar. E o segundo pacotinho, que esse eu também acho bem legal, mas aí vai ter um pouquinho mais de investimento, porque a ideia é que a gente possa distribuir fisicamente mesmo, né? Um flyerzinho, gente, hoje eu estou cheia das palavras em inglês, né? Mas um flyerzinho que é tipo, daquele tamanho de marcador de livro, sabe? Que é bem pequenininho, né? Que você pode, de repente, usar até uma impressora, uma gráfica rápida para fazer e recortar dentro da sua própria empresa mesmo, apresentando a nova empresa e um flyer para cada apartamento, para cada sala comercial, né? Que você possa mostrar que é você agora que é responsável pelo atendimento daquele condomínio. E o terceiro, e aí esse aqui vai ter um investimento maior, mas você não precisa, de repente, fazer vários, né? Você pode fazer um só e ir utilizando, tá? Fazer um banner, né, para colocar nos andares principais, né, dizendo, a partir de agora, vocês contam com todo o benefício de ser atendidos pela empresa tal, né? E esse banner pode ser um só, aí você deixa uma semana ali naquele condomínio, daí na outra semana você deixa para outro condomínio e assim por diante, tá? Agora, se for um condomínio grande que você trabalhou muito para fazer a recepção desse condomínio, de repente vale a pena investir um pouquinho mais, né, e ter um banner especial para aquele condomínio, com uma foto daquele condomínio, né? Personalizado com o nome. Então, aí vai do tamanho do esforço e do tamanho da importância desse cliente na sua carteira. Se é um cliente extremamente significativo, seja por referência, né, de ter um cliente grande na sua carteira, seja por rentabilidade, às vezes vale a pena a gente botar a mão no bolso e fazer esse marketing de marca que vai ajudar a fortalecer o seu branding aí na região que você atua. O terceiro passo está totalmente envolvido com uma exigência legal, que é a aplicação da plaquinha que a gente precisa colocar dentro dos elevadores para acesso à nossa empresa, caso fique um passageiro preso, ou precise de chamar para uma corretiva emergencial. Essa exigência é legal, então a gente vai precisar fazer, mas eu vejo que ainda assim algumas empresas demoram muito para atuar nesse momento. Então, o passo 3 do onboarding do cliente, né, desse kit aí de boas-vindas, ele precisa estar amarrado com a troca, com a substituição da plaquinha do antigo conservador para o nosso. E quando eu falo imediatamente, é imediatamente mesmo. O cliente assinou o contrato conosco, ele deixou
de receber a manutenção e até atendimento emergencial da empresa anterior, e passou até a nossa empresa. Só que, como no elevador ainda tem a plaquinha da antiga, se acontece alguma coisa, os usuários, os condôminos, eles ligam para a empresa antiga. Isso é o pior marketing, né, da nossa empresa que pode existir, né? Então, a gente precisa ter um padrão de substituição dessa placa. Se for em dia útil, até quantas horas depois vai alguém lá fazer a substituição dessa plaquinha? Se for no final de semana, quantas horas do primeiro dia útil a gente vai fazer a substituição dessa plaquinha? Isso precisa estar pré-determinado na nossa empresa. Parece bobeira, gente, mas conforme a empresa vai crescendo, é isso tudo que a gente quer ter muitos clientes, muitos elevadores na nossa carteira, essas coisas vão ficando para trás, porque parece bobeira. Né? O importante é a gente fazer a manutenção no elevador do cliente. Sim, é extremamente importante, mas a gente precisa ter também um processo de comunicação. E aí, a gente precisa ter algo que é fundamental no marketing. A gente agregar valor a essa substituição. A gente já vai ter que mandar alguém lá, um técnico, né, para fazer essa substituição. E por que não a gente já não faz um agrado ao condomínio, para a gente agregar valor? E quando eu falo agrado ao condomínio, no meu conceito de marketing, a gente não deve agradar ao síndico. Então, os brindes, por exemplo, né, para esse momento, não deveria ser para o síndico, tá? Ele deveria ser para o condomínio. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões de brinde que você pode fazer para o onboarding, especificamente para o onboarding, tá? Então, por exemplo, você pode desenvolver, ter aí no seu estoque, né, o acrílico de cabina, que normalmente não é o acrílico, a gente fala acrílico para vocês saberem, mas é aquele outro material que é contra incêndio, né? Tem regras e normas para isso, tá? Mas aquele suporte, aquela bolsa, né? Para que o condomínio possa colocar os comunicados dentro da cabina. Isso é muito legal, porque a gente aplica o nosso logo e ele vai se sobressair às outras comunicações. Então, esse eu indico bastante. Acolchoado para o elevador, apesar do acolchoado não ter o nosso nome, né, a gente mesmo que a gente coloque ele fique pequenininho, elevador sem acolchoado, ele gera muito problema para o síndico, né? Então, a gente poder colocar naquela cartinha que a gente está mandando para o cliente, que nós já começamos o nosso trabalho, inclusive entregando acolchoado do elevador para o síndico, para que proteja mais o seu patrimônio, isso cai muito bem para os condôminos, tá? Um outro ponto que é legal também, apesar de ficar um pouquinho mais escondido, né? A porta-chaves, um porta-chaves para ser colocado na portaria. Mas só o porteiro vai ver, Kátia, mas o porteiro é muito importante no nosso segmento, porteiro, zelador, aquela pessoa que faz esse acompanhamento do técnico quando ele for. E também vai agilizar a vida do técnico, porque a gente sabe que tempo é dinheiro. Quando o técnico chega pedindo a chave da casa de máquina, se ele fica ali 10, 15 minutos esperando o porteiro encontrar essa chave dentro daquela gaveta, que está tudo misturado, vai prejudicar o nosso próprio trabalho. Então, ter um porta-chaves, que ele possa colocar outras chaves, mas né, que é nosso, fala assim, olha, aqui é para você deixar a chave da casa de máquina, deixa ela sempre aqui, porque vai facilitar a hora que o técnico chegar, e também se precisar fazer o resgate de um passageiro preso, alguma coisa mais emergencial, a chave já está lá. Isso é bem legal, cai bem, bem legal mesmo, tá? E outras coisas, como calendários, né, portas celulares, essas coisas para deixar nas áreas comuns do edifício, né? Muitos edifícios novos hoje já tem aquele espaço, né, que é meio coworking para os condôminos poderem usar, e nos comerciais, então, nem se fala. Se a gente tiver condições de imprimir calendários e deixar na maior quantidade de lugares possível, isso marca muito faz a nossa marca ficar muito importante ali naquele condomínio. E é interessante, porque o calendário de papel, a gente imaginou que ele fosse desaparecer, né? Porque a gente usa muito agora a tecnologia, o digital. Mas o calendário é muito utilizado. Não existe uma sala de reunião, né? Um escritório, uma sala que não tenha o tradicional calendário, que a gente possa acompanhar
os dias do mês. E aí eu tenho aqui o da Infolev, tenho de 2023 e ainda tenho de 2022, e quando eu faço visitas nas conservadoras, eu vejo que tem muitos clientes da Infolev que utilizam, né, o calendário e fico muito feliz, porque realmente é um investimento que traz retorno de marca. Então, se você tem um dinheirinho aí e quer investir na sua marca, pense nessa possibilidade, nesse brinde, porque ele faz bastante diferença. Esse é o episódio sobre o onboarding, sobre a gente causar uma boa impressão já no primeiro contato do cliente com a nossa empresa. Claro que existem outras atividades que vão ajudar o cliente a ser bem recepcionado na sua empresa, mas se você seguir esses 3 passos, eu tenho certeza que o cliente já vai perceber que ele fez uma excelente escolha de ter migrado da antiga conservadora para a sua empresa. É isso aí. Se você gostou desse episódio, dá um like, faz um comentário. Eu estou me sentindo tão sozinha, gente. Vocês não estão fazendo isso por mim. Estou aqui semanalmente trazendo todo esse conteúdo que eu tenho o maior prazer em fazer, mas eu queria saber se faz sentido para você ou não. Faz sentido a gente ter um kit de boas-vindas para os nossos clientes? Me segue nas redes sociais, Kátia Treviso, no Instagram, também no LinkedIn, Kátia Treviso, e lá no LinkedIn eu tenho divulgado várias vagas aí para a área comercial, e aqui no canal, logo, logo a gente já vai ter essas vagas também. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que precisa, e é isso. Até o próximo.